Eu acho que acabou aquela coisa de fundo de investimento querer adquirir operações ruins, mal geridas, para tentar fazer isso embutido no preço e ganhar no ponto seguinte. Ninguém acha que mais quer isso. Os fundos, eles buscam empresas já preparadas, organizadas, não quer dizer que eles estão pagando mais por isso. Aquilo que pagava-se menos lá atrás por algo desorganizado, continua pagando o que por algo organizado. Desorganizado ninguém nem quer mais. Olá pessoal, Marco França, sócio fundador aqui da Aldas, aqui junto com meu glorioso amigo e irmão Juliano Antonioli. Hoje mais um bate-papo aqui com a turma fantástica do agro, aqui com o Fernando Giansante, CEO da Grano Alimentos, um cara com um histórico super rico, uma empresa bacana, fantástica, crescendo, que já passou aí por mudanças societárias, governança e crescimento. Então acho que vai ser um papo bastante interessante. Tudo bem? E aí, mestre, o que você manda? Bem, bom, Marco, prazer estar aqui, uma honra estar participando. E vamos lá, vamos falar um pouco de grana, vamos falar um pouco dessa interação do agro com o varejo, né? Porque a grano é isso, é a ponta que une a perna que nasce o negócio, que é o agro, até a ponta do consumo final. E ali, no caso da grana, a gente está na cadeia inteira. Legal. Vamos começar por você. Quem é Vamos lá. você, né? Quem é você? Fernando Giansante, sou filho de imigrantes italiano, comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha trajetória principal foi dentro de finanças, então trabalhei muito tempo em consumo massivo, Mondelez, e depois morei em Nova York pela Philip Morris ainda, uh, fui CFO da Alpargatas Argentina, então tive uma consolidação da minha carreira como financista, até agarrar um primeiro projeto no agro, que foi em 2012, 2013, né, em que eu fui parar no sudoeste baiano e fiquei 5 anos lá implementando um grande projeto de agricultura irrigada. Em 2018, chego aqui na Grano. Sou pai de duas lindas meninas, Larissa e Fernanda, minha esposa Cristiane, mando um beijo para todos eles. E a vida foi feita de desafios. E eu acabei me especializando, Marco, em ser um arrumador, né? Acabou que me levou para isso. Então, quando eu caio em projetos últimos da Mondelez, era ou fazendo a parte de venda de ativos, eu vou para a Argentina no momento que a operação foi adquirida pelo controlador na época, que era Camargo Corrêa, ajudar a reorganizar. Caio ali no Oeste Baiano, nunca tinha pisado numa fazenda daquele tamanho na minha vida, 130 mil hectares. Olhava para aquilo, meu chefe falava, olha isso. Eu olhava, só terra, né? Eu falei, o que que esse cara está olhando que eu não consigo enxergar? E ali eu aprendi muito. E também organizar, formar equipe, montar projeto com um verdadeiro canteiro de obra. E chego na Grano também com o mesmo desafio. Uma empresa que tinha suas dificuldades no mercado extremamente nichado, 2018, né? E a gente conseguiu fazer desse limão a limonada e conseguimos colocar ali a empresa nos trilhos através de gente boa, através de processo. Então, esse é um pouco a minha história, um pouco quem eu sou. Pouca coisa que você fez na vida, né? Não, a gente vai, porque, né? Errei bastante, nossa, acho que a gente erra É. cada tropeço, mas que foi. Eu falo que quando eu cheguei como CEO da Santa Colomba Agro em 2012, 13, eu, na verdade, não era um CEO. Eu me transformei naquele processo. Faria muita coisa diferente. Quando eu chego na Grano Alimentos como CEO, aí sim eu já chego mais fortalecido. Então eu digo que, infelizmente, a gente precisa tomar muito tombo, tomar muita canelada, muitas vezes, colocar na balança para que os ganhos sejam maiores do que os erros, mas é uma trajetória construída à base de muita pancada, né? E aí vale o quanto você consegue apanhar mais do que o quanto você consegue bater, né? Já dizia o nosso amigo Rock Balboa. É É isso. isso. Muito bom, muito bom. E também quem não tem esse discurso ou é mentiroso ou nunca fez nada, né? É mentiroso. E até brinquei com a Sara, né? Uma das questões do brief. O que você faria diferente? Você sempre tem que falar que faz alguma coisa diferente. Chegar a falar que você não faz nada diferente, você está mentindo, né? Você sempre tem o que fazer e como fazer diferente. Sempre tem como melhorar, né? Até no acerto a gente teve vários erros para aquele acerto. Eu acho que qualquer história de sucesso é isso aí, né? Eu acho que uma história diferente dessa, ela é mentirosa, né?
Eu acho que não tem um campeão que não tenha os próprios amigos nossos aí que a gente estava comentando do livro, né, do Sonho Grande, são caras que erraram muito, tiveram muita sorte também e acertaram pra caramba também. Então acho que qualquer pessoa fantástica vai ter um rol de derrotas, às vezes bastante significativo, né? E faz parte da vida. Tem que manter... Simplicidade e humildade são coisas diferentes, né? Então a gente tem que trabalhar com humildade, né? Você pode ser simples ou não, mas tem que trabalhar com humildade. Sim, são coisas diferentes. São coisas turma diferentes. Confunde, né? Confunde. O pessoal confunde muito. E o que eu aprendi nessa ida para o agro é que a humildade ela é presente. Todo mundo está aberto a aprender. Você não concorre com a fazenda ao lado. Você se junta. Porque juntos você sabe melhor como é a questão climática e tal. Você concorre com o mercado, com a commodity, com o preço, com a guerra, com o que e tal. Mas no campo, onde você é o originador, você não concorre. Então, sempre aberto, você nunca vai ver um agricultor, você chegar lá e falar, posso te falar qual foi a minha experiência? Ele vai falar, quero ouvir. Ele vai querer ouvir. São bons ouvintes, né? São bons ouvintes. E quem é a Grano? Grano Alimentos. A Grano Alimentos é uma empresa de vegetais congelados, minimamente processados, que, por exemplo, entra brócolis e sai brócolis e nada mais. Não tem aditivo, não é pré-frito, não. Ele passa por um processo de higienização, corte, ali passa por um processo de calor para manter a questão das enzimas, que é o que ajuda a proteger o alimento, e congela. E a Grano hoje ela é presente em território nacional, com quase 40% de participação de mercado, quando a gente soma a marca Grano com as marcas parceiras, os white labels que a gente acaba produzindo, que são várias marcas. É um modelo normal no mundo inteiro, esse modelo de negócio, produzir para terceiros. A Grano tem 25 anos de história, sua fábrica está localizada no Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul, próximo a Passo Fundo, na município de Serafina Correia. Somos em quase 300 colaboradores e os nossos principais produtos é o brócolis congelado, o mix de vegetais, ervilha, couve-flor, alho. Nós temos a licença de comercialização e fabricação da marca Bonduelle também, e com isso a gente traz produtos como fundo de alcachofra, aspargos e tantos outros produtos, espinafre, mas produtos assim deliciosos que vale a pena consumir. E sempre alertando, o vegetal congelado, ele é muito bom, porque ele... Você imagina que um brócolis foi colhido horas antes de ter sido embalado, então você consegue preservar todos os nutrientes e você não tem nenhuma aplicação de aditivo, nenhum conservante, nada. Então consumam tranquilamente. O brócolis congelado ou vegetal congelado, é um mito dizer que por ter sido lavado perdeu-se alguma coisa, ou perde pouco, ou não perde nada? É um mito. Pode perguntar a qualquer especialista na área de nutrição, eles vão confirmar. O fato de ter sido minimamente processado, passado por uma indústria, como ele foi muito próximo da colheita, ele preserva mais os seus nutrientes. Isso é um fato. Não estou querendo aqui defender a Grano. Eu acho que se você tem uma horta no fundo de casa e consegue extrair de lá o in natura, tá tudo certo, você vai ter um excelente produto. Mas você compara que o in natura passou de mão em mão, ele viajou vários cantos, ele chegou no ponto de venda dias depois que foi colhido. Então aquele produto passou por muito manuseio e ele foi perdendo suas características. O congelado já não. A partir do momento que você passa por esse calor, que é o branqueamento que nós fazemos, e congelamos, ele conseguiu manter o processo dele, né, e todos os seus nutrientes. Então é um produto mais saudável do que o in natura, dependendo de onde você compra o in natura e esse caminho que esse in natura tomou. Mas a gente não briga, não, para substituir o in natura pelo congelado. Prove também. Até porque, Marco, é mais barato, sabia? Aí você vai me perguntar como. É muito mais barato. O congelado é mais barato. Muito mais. É metade do preço. Uma cabeça de brócolis, vocês vão pagar aí 8, 10 reais no mercado. Um pacote de 1 quilo de brócolis, você vai pagar 15 reais. E tem 3 cabeças de brócolis lá dentro, já floretado. Você sabe qual que é o milagre disso, não? A indústria, isso aí a gente vai bem para o agro. Você entra numa lavoura de brócolis, você vai ter cabeça de 200 gramas, que vai para o varejo, in natura. Você vai ter uma cabeça de 600, 700 gramas. Essa o consumidor não compra, é grande. Essa vem para a indústria.
É o mesmo produto, só que comeu mais fertilizante, cresceu mais. Então esse vem para a indústria e nessa negociação a gente consegue um custo melhor e consegue ser competitivo. Por isso que o setor no mundo Legal isso. e no Brasil, ele nasce pelo food services, que conhece já as características, né? E aqui grandes redes no Brasil, você está comendo congelado. A gente poderia falar várias marcas extremamente conhecidas. Eles compram congelados porque eles já conhecem as características e como operar com esse produto. O varejo tinha todo aquele mito e a construção da categoria que leva-se algum tempo. Então, quando eu vou no restaurante, eu provavelmente estou comendo um brócolis que Congelado. foi congelado. E provavelmente dá grana pela nossa participação Ainda no que ele mercado. tenha uma cara gourmetizada de dever ser mais caro, Exatamente. teoricamente. Né? Mas é o Exatamente. contrário. E não sei se você pode comentar o Claro. número, mas pode comentar o crescimento. Sim. Olhando como você pegou a grânula, né, há 8 anos atrás. Sim. Né? E hoje, em termos de faturamento, time, cadeia, né, de produtor, na qualidade, ou aferição, de manter essa qualidade. Como é que você pode falar um apanhado geral Claro. desse antes e depois aí? Perfeito, não tem problema. A Grano fatura 300 milhões de reais hoje. O mercado é um mercado ainda pequeno. Estamos falando de um mercado medido na ponta de 1,5 bi de reais. De Brasil. De Brasil. É pouco, né? Muito pouco. Global seria o quê? Bilhões. A gente tem uma cola aqui, 320 bi de dólar. É um número razoável? É um número razoável. E aí eu explico por quê. E já vou falar dos números de crescimento. O brasileiro consome, em média, por ano, 300 gramas, né, de vegetal congelado por habitante. É pouco. O Chile, 5 quilos. Europa, 9 quilos. O italiano, 12 quilos. O italiano ele vai comer o natural? Ou... Não, congelado. Ele vai comer o congelado também. Congelado. Estou falando aqui de números de consumo congelado. Né? Então, o Brasil ainda está muito aquém. E, na verdade, existe até uma pesquisa recente feita na USP que o brasileiro ele já consome mais do que deveria consumir em termos de proteína animal, mas consome 5 vezes menos vegetal que deveria consumir. Então, o brasileiro não consome quase vegetais. Nossa categoria, vegetais congelados, representa menos de 1% de todo o universo de vegetal nos mesmos parâmetros. Então, brócolis com brócolis. A nossa penetração versus in natura é de menos de 2%. Nada. Que nada. Cada pontinho que você transforma Talvez um montão. trabalho de conscientização de quebra do mito, né? Do congelado é mais caro, pior ou inferior de qualidade, né? E aí tem um segundo, sim, mas tem um segundo desafio. Quando você entra numa loja de atacadista, por exemplo, aquele freezer, entra um, sai outro. Para você expandir dentro de um freezer de uma loja, alguém tem que sair. Quais são as categorias de alimentos que tem que sair para o vegetal começar a aumentar a sua presença e ofertar mais para o consumidor final? Existe já um movimento da nova geração buscando uma alimentação prática e saudável, não mais. Antes, o consumidor decidia o seguinte, eu quero algo prático e se não for saudável, tudo bem. Lasanha congelada. Tudo bem. Hoje não, eu quero prático, quero que seja Nuggets. saudável. Então isso está tirando algumas categorias e está crescendo o espaço de vegetal congelado. Você acha que a faixa etária muda o comportamento? A galera Muito. sub-30 e enfim... Muda sim, Marco. É a galera que olha o rótulo, olha a origem, olha um pouco da história também. Né? Não é história em primeiro lugar, né? Isso é um pouco história que conta. Olha o rótulo. Então, cumprindo ali as características nutricionais, né? Entendendo um pouco da origem, a galera é o que a turma está querendo consumir. E esse convencimento ele se dá aos poucos, porque eu também é um triângulo, eu preciso ter produto com qualidade, eu preciso ter lá o ponto de venda disponibilizando meu produto, para isso eu preciso convencê-lo e o consumidor. Os dois aqui eu já tenho. Essa ponta é a ponta que a gente vem trabalhando e aumentando. Até que o mercado ele cresce ano após ano. Uma das poucas categorias que cresceram nos últimos anos, que manteve o crescimento, porque o food recuou muito, né? O food andou para trás. E o comprador é um homem ou mulher, enfim, é sub-30, sub-40? Ou quem é o comprador clássico do O comprador vegetal mais congelado? clássico hoje, ele, tirando o food service, que representa 50% do consumo, aí o que resta é o varejo, ele é um 40 a menos. Ele está muito no 40 a menos.
porque o 40 a mais ainda talvez tenha aquele vício, pô, congelado, conservante, Tem a mais minha avó, preconceito. eu não sei fazer assim, sempre fiz assim e tal. Porque o vegetal congelado, por ele passar por um calor já na indústria, ele já foi pré-fervido. Então você não pode ferver ele na mesma quantidade de tempo que você ferve um produto in natura. Então você tem que seguir ali as recomendações da embalagem, né? Mas aí voltando, a questão do faturamento. Quando eu cheguei na Grano, nós faturávamos 60, 70 milhões de reais. Nós multiplicamos esse número por mais de 4 vezes e multiplicamos por mais de 15 vezes a rentabilidade da companhia. E porque existia um grande mito de que a gente tinha que investir na nossa marca. E a gente pegou, o que eu fiz? Eu reuni ali o grupo de diretores, a gente viajou e foi ver esse negócio no mundo como funcionava. No mundo. Viajando para tudo que é canto, 20 dias conhecendo. E nós notamos que todo mundo fazia o white label, o co-packer. Porque você chegar numa extensão territorial brasileira apenas com a sua marca, atravessar o mapa, a sua distribuição numérica é muito desafiadora pela conta frete. Então vamos dar para quem tem proteína animal, mortadela, queijo, etc. no seu portfólio, levar o nosso vegetal. E aí a nossa conta saiu de 5% de white label, que nós tínhamos na época, para 30% de participação. Isso sem abrir fábrica em outros lugares. Sem abrir fábrica. Só com a mesma fábrica. A gente teve que fazer um grande investimento em 2021, quando a gente mais do que dobrou a nossa capacidade. Perfeito. Mas a parte logística você não resolveu mudando outras fábricas. Você resolveu fazendo com que a turma que comprava o white label acabava empacotando, customizando no frete dele a combinação de proteína e vegetal. Exatamente. Você resolveu o problema de frete com o frete do terceiro combinado. Exatamente. E essa é uma alavanca de oportunidade agora, que é a alavanca de distribuição. Interessante. E nessa... quase decuplicou, né? De tamanho aí nos últimos anos. Como é que você tratou a cadeia, né, alimentar para trás, né, da fábrica? Você teve que abrir mais agricultores, você teve que capacitar o cara, intensivar alguma tecnologia, fomentar mais com um capital de giro. O que você, olhando da porta para trás, né, você multiplicou por 6, 7, como é que você fez com os caras, né? Exato. Como é que foi a mágica fora da fábrica? Excelente ponto, porque quando eu falo que a gente rentabilizou a empresa, obviamente não foi aplicando mais preço. Preço quem dita é o mercado, né? Então o que nós tínhamos, e aí talvez foi um pouco da experiência que eu acabei obtendo no agro em processos anteriores, que fez com que eu, com o time, ajudássemos ali a implementar o conceito de que isso é uma agroindústria. Gente, isso não é uma indústria de alimentos, isso aqui é um agronegócio. Nós não tínhamos uma equipe agronômica. Eram 2 pessoas que lutavam, né, para trazer o melhor para a companhia. Então a gente criou uma diretoria chamada Sustentabilidade na época, né? Montamos, isso, claro, foi tudo ao longo do tempo, e a gente passou a ter uma aproximação maior junto ao agricultor, orientando tecnicamente, implementando sistemas de controle, refazendo os nossos modelos contratuais, e houve inclusive uma redução da quantidade de parceiros. Nós tínhamos 250, só quem tem muito não controla tudo. Nós fizemos ali enxugamos um pouco, pegamos todo mundo. Quem é parceiro? Parceiro é aquele que está contigo, não comigo e com mais 10. Então vamos lá, quem são os nossos parceiros? A gente pegou e fez esse filtro para que a gente pudesse ter um melhor controle, e hoje é um pouco mais de 100, né, parceiros, e com isso a gente conseguiu reduzir um grande pênalti que envolvia planejamento, por exemplo, que eram os desperdícios. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. O que é um S&OP no agro? O pessoal fala que tem que ter um S&OP. O S&OP numa indústria como a Grano começa no momento que eu compro a semente. Quando que eu produzo a muda, quando que eu transfiro essa muda para o agricultor, porque na hora que ele plantar, ele vai colher, ele vai me entregar. E se todo mundo plantar, colher e entregar ao mesmo tempo, eu não tenho capacidade para processar. E aí geraram-se os desperdícios. É do agricultor, é da empresa. Tá? Não tenho culpa. Não tenho culpa. E, cara, você não pode ter perda. Então, fazem anos que a gente não perde mais nesse processo. A gente compra a muda, a gente compra a semente, faz todo o processo planejado e a gente controla o plantio no campo de acordo com o faseamento desejado de ingresso. Por quê? Em safra,
E o agro é assim, você vai no limite da sua capacidade operacional. Você produz tudo que pode, porque na safra você tem preço bom e qualidade boa. Então os teus ativos têm que ir no topo da capacidade, você tem que produzir o que pode. O brócolis produz quantas vezes por ano? Ou é o ano O todo? brócolis, ele, no Rio Grande do Sul, ele tem produção o ano todo, mas ele tem o período mais safrado ali, que a colheita começa forte a partir de junho, maio, junho, até dezembro. Aí janeiro começa a cair, fevereiro, março e abril, que é o verão, né? Ele é mais desafiador. E aí a gente produz mais na serra, E produz como é que menos. você substitui a capacidade ali no trimestre de verão? Perfeito. Como eu tenho as seletas, o que são as misturas? Batata, cenoura, com brócolis, com ervilha. Eu utilizo esse espaço da entre-safra para produzir itens que são mais fornecidos, abertos assim, de forma abundante no mercado, batata e cenoura. Então eu processo batata e cenoura, por exemplo, nessa época, estoco e vou montando as minhas misturas ao longo do ano. Então é mais ou menos como funciona. Eu tento deixar de junho, julho até dezembro a minha fábrica dedicada aos principais itens, brócolis, couve-flor, né, que são ali A curva produção em ABC escala, tua. curva ABC. E no período entre safra eu tento buscar os itens que eu vou montando, porque como o shelf life é longo, né, do congelado, é enorme, eu consigo ter a produção, armazenar e ir puxando essas cargas e fazendo essas misturas. O que seria uma vida média do congelado? Você depois de embalado, 24 meses. Então, mas dá para trabalhar bem. Dá para trabalhar bem. E você veja, é 24 meses sem nenhum conservante. Só pelo processo de branqueamento e congelamento. É fantástico. E como é que você controla a qualidade do produtor? Você tem um time que Boa. varre, inspeciona, educa, treina, capacita? A gente tem a certificação BRCGS, duplo A. É uma certificação, é a mais desafiadora para se obter na área de segurança alimentar e rastreabilidade. E, na verdade, a gente está com duplo A mais, porque a gente teve uma auditoria surpresa e ganhou mais. Menos de 100 empresas no Brasil têm essa certificação. E ela nos força, por isso que é bom uma certificação, a ter rastreabilidade de ponta a ponta. Se você abrir um pacote de mistura e pegar aquela cenoura, eu sei quem plantou aquela cenoura, quem me vendeu aquela cenoura. Então, esse é o número 1. Fora todos os requisitos de segurança alimentar dentro da indústria. Fora as questões de que insumos que o meu agricultor está utilizando. Então, ele tem lá uma cartela de insumos que ele pode utilizar e, tendo algum problema, como eu tenho a rastreabilidade, os órgãos fiscalizadores vão até o produtor. Então, obviamente, a gente tenta monitorar, a gente faz testes, mas com 100 produtores, se alguém pisar na bola, a gente tem meios de descobrir, né? Então, eu arrisco dizer que ninguém na indústria nacional consegue ter esse nível de rastreabilidade que a gente tem hoje. Muito bom. E em termos de troca de agricultor, na medida que teve esse processo darwinístico de concentrar para os caras melhores, são caras também que estão aí há muitos anos já agora. Então, há muitos anos. A troca ela foi de forma muito natural, né? O agricultor ele consegue substituir muitas vezes o seu planejamento agrícola, ele sai do brócolis, vai para o mate, ou vai para o milho, ou vai para a soja, dependendo das áreas, né? E foi um processo que caminhou naturalmente. Então, na medida em que a gente tinha lá certos compromissos, e aquele agricultor pegava a nossa muda, plantava e vendia para um terceiro, e não vendia para grano, que a gente, no nosso processo de monitoramento, a gente ia pegando, a gente ia riscando. Ó, não vai vender mais. Mas assim, os que ficaram eram o que a gente realmente achava que iam ficar. Sim. Né? E são top. A gente passou por um processo, emitimos um CRA em 2024, em meias enchentes do Rio Grande do Sul, de quase 70 milhões de reais, e ele foi com caracterização com selo social emitido pelos grandes bancos, por um grande banco. E essa caracterização foi indicada para 2 premiações internacionais e ganhamos 2 premiações internacionais. E que vislumbrava o quê? Como é a tua relação com o teu parceiro. Foi feita uma auditoria nessa relação, como que eles trabalham, tem trabalho infantil, quais são as condições, etc, 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 contrato, e firmamos um compromisso durante pós-enchentes de manter na nossa carteira esses parceiros por um tempo determinado ali, numa relação comercial, para que eles pudessem também se recuperar
da questão das enchentes. E a gente ganhou essas 2 premiações, então foi um outro selo muito importante que a gente tem muito Excelente. orgulho de falar. Aí só para entender, esse selo social, ele foi acrescido pela a diversidade que teve por causa da enchente, mas você já tinha processos que te confeririam o social, ou o evento da enchente foi o contexto mais importante? Bom ponto. Muitas vezes é o que você fez, tal, é o que eu fiz antes. Então, quando lá atrás a gente viu que a gente precisava criar uma diretoria de sustentabilidade, né, com procedimentos, com práticas e estruturar a governança, nos garantiu obter esse selo. Senão, eu não teria. Aí a questão do evento que aconteceu lá foi uma coisa a mais, mas não foi... Uma coisa a mais. Não e a gente foi estava preparado. Estava preparado. E a gente saiu do nada em termos de certificações e selos, e a gente falou, não, se é para apontar, vamos apontar qual que é o maior, é a BRC? Pô, uma BRC, vamos nela. Né? Vamos nela. Sustentabilidade. Poxa, hoje a gente tem os nossos relatórios postados no nosso site, é o 3º ano consecutivos, com base nas normas do GRI, nosso relatório de sustentabilidade, com as 3 vertentes ali, social, ambiental e governança. Né? Isso nos força a ser melhor. Né? Isso acaba sempre colocando um policiamento naquilo que a gente faz. E você teve aí 2 rodadas com fundo de investimento, né? Fazendo esse gancho. Até que ponto essa turma forçava essa governança, essa questão de transparência e diferenciação através desse tipo de coisa, né? E também como é que foi essa convivência com o fundo? Não sei se um deles você chegou depois dele ou você participou das 2 rodadas. Perfeito. Eu já cheguei, já estava com a Arlon, né? Quando eu cheguei já fazia uns 2, 3 anos que a Arlon já tinha grana. O que eu aprendi nesse processo? Primeiro, os fundos, eu acho que acabou aquela coisa de fundo de investimento querer adquirir operações ruins, mal geridas, para tentar fazer isso embutido no preço e ganhar no ponto seguinte. Ninguém acha que mais quer isso. Os fundos, eles buscam empresas já preparadas, organizadas, não quer dizer que eles estão pagando mais por isso. Aquilo que pagava-se menos lá atrás por algo desorganizado, continuam pagando por algo organizado. Desorganizado ninguém nem quer mais. Então, era princípio básico para o início de uma conversa. Como é que está o management da companhia? Como é que estão os princípios de governança? A empresa é auditada. Aí começam as conversas. Né? Inclusive, a própria Clean Capital, que a gente vai falar, o Eduardo, ele fala, poxa, eu só olho empresa, principalmente de fundos com governança, porque eu não quero colocar o pé em algo que tenha problema. Né? Todo mundo fala o que tem, ninguém fala o que não tem, né? É difícil você falar, olha, falta isso, falta isso, falta isso. O vendedor sempre tenta espelhar aquilo que tem de melhor. Então, a chegada da Arlon, eu não estava, eu acho que eles entram uma situação e pega algo com certa vulnerabilidade, que a gente precisou fazer muito ajuste ao longo do tempo, e acabam sendo facilitados na saída por uma empresa que estava extremamente organizada, extremamente organizada, não deixa nada para ninguém. Temos um BI, temos um IA que eu jogo no meu celular, como é que está o share, como é que estão as vendas hoje, me traz tudo. Um painel com toda a companhia, de fábrica a ponta comercial, diariamente atualizado, né? Somos auditados por empresa, né, de renome, e isso ajuda a fortalecer num processo como esse. Então, acho que isso que chamou a atenção. E como é que era o quadro societário quando você entrou? A Arlon, né, através da Continental Grain, que a Arlon foi um veículo criado entre sócios, que é a Continental Grain, uma gigante do setor alimentício, junto com o Rabobank e outros sócios adquirem 75%, mais ou menos, grandes números aqui, Marco falando, do controle da grana. E sendo 25 era a família. 25 fundadores, ex-executivos ou executivos e alguns poucos acionistas que estavam desde o início lá da operação, que entraram como investidores anjos e se tornaram sócios. A grana tem quantos anos? A grana tem 25 anos. Né? Jamais, né? Agora mais um aninho a mais. E ela começou com o seu Edi Deitos, um senhor que se aposentava da unidade da BRF lá de Serafina Correia, que na época era Perdigão, e ele identificou nesse mercado uma oportunidade como era de fato. Né? Ele viajava, entendia como era o mercado lá fora e não tinha no Brasil. E ele foi
já aposentado e montou a grana. Perfeito. E como a maioria dos empresários brasileiros, passou por algum momento ali uma certa necessidade, teve que vender a operação, teve que vender o controle, né? E essa troca de fundo, eles adquiriram exatamente a participação do fundo anterior ou acabaram comprando participação de mais Aí gente? a Clean Capital, ela compra inicialmente a participação do fundo anterior, mas por uma questão de contrato, né? Quando ele adquire a participação do controlador, os 75, ele tem a opção, desde que os minoritários queiram ou não, né, vender a sua parte. Então, ele pode manter os 75, como pode aumentar esse cap table. E aí Sim. isso é o que está em processo agora. Está em discussão. Está em discussão, negociação. Entendi. E a governança, por exemplo, de um fundo, nós são 2 fundos de private equity globais, né, importantes, grandes. Existiu um fundo que era mais pesado em termos de governança ou eles se assemelhavam muito na questão de gestão, de influência ou de veto? Como é que foi essa rotina com o velho que você conviveu e com o novo? Com a Clean Capital e tal. Com o velho, a Arlon, um braço da Continental Grain, então ela olhava principalmente as questões de governança, com certeza. Fundo americano, com grandes investimentos, etc. Então isso a gente sempre foi muito pautado em fazer o correto. Então vamos dar um exemplo aqui. Chega aquela tradicional reunião orçamentária, CAPEX. Você tem CAPEX que você pede a benção para aprovar e tem aqueles que você comunica que vai fazer. Gente, isso aqui é compliance. Tem que fazer. Tá? Então, a gente está aqui comunicando que a gente abre mão de investimentos que gerariam retorno econômico, produtivo, por conta desse investimento que eu preciso fazer aqui, porque eu tenho que fazer. Né? E aí com a Clean Capital, como que é essa passagem de bastão? Clean Capital do Eduardo Leite, né? Lassett, como controlador principal, Cristiane como sócia e vice-presidente do grupo, um family office local com muito apetite, que teve as suas origens no segmento de rastreadores veicular, principalmente voltado a caminhões, né? Compraram, né, depois da Show Tecnologia que eles fundaram, eles compraram alguns anos atrás a OmniLink, é uma das maiores do setor, muito fácil verificar atrás dos caminhões um adesivo da OmniLink, e entenderam na grana uma tese nova, mas que faz parte dentro das teses que eles buscam prospectar. Então, o acionista aqui também busca empresas com governança, com management, né? E com apetite de tirar da gaveta aqueles projetos que ficaram represados por conta da venda e colocar em prática. Botar em prática. E a meta, a gente está hoje quase 400 milhões, é uma meta de os próximos anos de para quanto? Então, a gente publicou a meta de 1 bi. Ele falou, pô, como é que você sai de um faturamento de 300 milhões para 1 bi? Costumo dizer que, primeiro, que a meta ela é aspiracional para nos inspirar a sonhar grande. Mais do que ser grande, eu quero ser melhor. Assim, crescer, Marco, é muito fácil. A gente pode até pegar várias empresas que entraram no Brasil e colocam aquela vitamina, aquele investimento, cara, pum, cresce. Tá aí as empresas de delivery, né? Tantas aí que a gente conhece, cupomzinho, né? Tudo isso é investimento. Se manter crescimento é outra coisa, porque manter crescimento é como é que eu mantenho um produto com qualidade, sou um bom empregador, mantenho as questões de governança, parcerias com agricultores e remunero meu acionista. Como é que eu faço tudo isso bem feito? Como eu combino tudo isso? Como é que eu combino? Num ambiente que vai tomar caixa em algum grau. Exatamente. Então, antes de ser maior, quero ser melhor. E aí é consequência. Então, é claro, 1 bi tem alavancas para isso? Vamos citar as alavancas. É fácil. Equador exporta 70, 80 mil toneladas de brócolis congelado por ano para os Estados Unidos. Congelado, entre outros. O Brasil não produz de congelado nem 30, 40 mil toneladas de brócolis. Só o Equador exporta o mercado americano. E mesmo com frete você conseguiria chegar lá? Porque o Equador está ali no meio do caminho, né? Consigo, desde que eu tenha certificação, eu tenho uma condição cambial mais favorável, não tenho, e eu consiga fazer certos investimentos para que eu possa reduzir ainda mais minha base de custo, que eu não tenho e preciso ter. Então eu preciso ajustar essas 3 alavancas. Uma está ajustada, a certificação, a planta está pronta. E a gente já exportou. O ano passado a gente fez a nossa primeira exportação
e paramos por conta do tarifaço, depois o dólar caiu. Isso tornou inviável a operação. Então a questão cambial a gente acha que é uma questão momentânea, pode acontecer de tudo, né? E os ajustes a gente vai fazer. Então isso é uma alavanca. A outra alavanca, quando a gente pega o mapa brasileiro, 75% do que eu comercializo é sul-sudeste. Eu não atravesso praticamente o mapa, nem eu, nem meus concorrentes. Como é que a gente cobre essa área branca do Brasil? Então, investimento, talvez ali com armazenagem, uma parceria, para que eu possa melhorar a minha distribuição, né? E o consumo é baixo ainda. Sim, ainda Como é que eu converto? super subsaturado. Então, Exatamente. almejar o Tio Sam, você tem um mar próximo dentro de casa, inexplorado, digamos assim. Não precisa nem... E existem categorias co-irmãs que eu não tô, que o resto do mundo tem. Normalmente quem está em vegetal também está em fruta congelada. Eu não tô. Então pode ser uma oportunidade. Não de verticalização, não de orgânica, mas através de aquisição, né? Ou comida pronta. Acho que daqui a 15 anos fala-se que a cozinha do cidadão vai ser um totem, para ele pedir a comida, e um micro-ondas, de maneira geral. Então, talvez um próximo passo é a gente migrar para algo já ready to eat, né? Como é que eu tenho algo também, como é que eu posso ofertar algo mais prático já pronto para a pessoa comer? Então existem aí maneiras para a gente chegar e atingir essa métrica, né? Mas outra vez, aspiracional que nos inspira. Perfeito. E aí, né, se a gente pudesse, você falou de alguns pontos aí, né, de produto não orgânico, ainda o mercado subsaturado, né? Se você fosse apontar no teu planejamento estratégico hoje 10 itens que você quer atacar para triplicar tamanho, o que seriam os itens? Eu acho que o meu primeiro item seria exatamente aquilo que eu já faço: distribuição. Distribuo pouco. Ó, milhões de brasileiros que não chegam no meu produto, né? Esse, para mim, é uma grande alavanca. Acho que uma segunda alavanca, mesmo produto, mandar para fora. O Brasil, ele não é originador de vegetais congelados minimamente processados no mundo. É o único continente que praticamente não origina. Não faz sentido. Não faz sentido. Depois da pandemia, o que todos sentiram é: eu preciso ter diversificação de origem. O chinês é o maior produtor hoje, seguido da Europa. Ele deve consumir tudo dentro de casa, né? Não. O chinês, ele é o maior exportador. Ele é o maior exportador. Maior exportador, seguido de Europa e Equador. Como que o continente, aqui onde nós estamos, não manda uma grama? Como que o celeiro não manda nada? Exatamente. Então, existe até um apetite do americano falar: pô, eu quero comprar um produto de origem brasileira também, né? Então existe essa segurança alimentar, né? Exato. Então veja, eu estou falando dos mesmos produtos com oportunidades gigantescas. Que é natural a gente falar: a gente tem que inovar, criar. Tem. Mas você já está num negócio que é extremamente inovador. O mercado não é nem 2% do consumo geral de vegetais. E como, né, eu acho que tem a parte da logística, né, mas talvez ela seja precedida pela capacidade de você fazer a conscientização da população, né? Como é que vocês estão marketeando isso, né? Porque aí o resto vai sair como desdobramento natural, né? Conscientização custa caro, de fato. Então a gente trabalha com influencers, a gente trabalha com chefes, alguns renomados, que ajudam a multiplicar, mas isso é sempre um grãozinho no meio do oceano. A partir do momento em que eu trabalho com as marcas, com os white labels, eles conseguem promover um trabalho de maior distribuição, porque a primeira conscientização é estar presente no ponto de venda, a pessoa encontrar seu produto. Existe um outro caminho, é da gente se aproximar mais do FLV, do In Natura. Onde que está o In Natura nos locais? Vamos tentar colocar o nosso produto lá próximo, para a pessoa esbarrar sobre ele e conhecer o produto. Porque a gente sabe que a primeira pessoa que prova não volta atrás. Se você provar o nosso produto, e a gente vai te mandar aqui para você provar o alho picado, a cebola picada, o fundo de alcachofra, um aspargo, um brócolis, você vai falar: cara, para que eu vou voltar atrás? Então não volta atrás. É mais prático, é gostoso, é saudável. Então isso é uma dinâmica que é um trabalho de formiguinha. Degustação, né? Mas o white label ajuda muito a disseminar. Tá claríssimo. Porque a indústria sozinho, nós e os meus concorrentes, aí eu falo como indústria,
Até quando eu falo quer consumir, consome, busca as principais indústrias no mercado, Sim. de preferência a grano, mas busca as principais indústrias e teste o O produto. fato de testar o teu concorrente, ele vai puxar o mercado, Vai que puxar o tem muito mercado. espaço para todo Eu não mundo. estou brigando com meus Você concorrentes. está brigando com O in o O preconceito. preconceito, para que as pessoas migrem um pouco desse consumo de natura para o Perfeito nosso. isso. Entendeu? Muito bom. Eu acho que em primeiro lugar. É muito legal. E a parte de... você está lá indo para o 9º ano, né? E a parte de processos, né? Ritos, processos, gestão, processo operacional no sentido, né? Não no processo jurídico, né? Uhum. O que você encontrou lá antes, né? Porque a gente fala muito de tocar empresa, né? Mas na nossa experiência aqui, a Aldas existe há 13 anos, a gente já tocou aí mais ou menos umas 1000 empresas em 13 anos. No final, a parte da estratégia do meu cliente, em grande parte, ele sabe para onde ele quer ir, né? Mas a tocada da gestão, ela é pior do que a capacidade intelectual ou o cheiro de negócio que ele tem de posicionamento ou proposta de valor, né? Aí eu não sei se lá você encontrou a mesma coisa no sentido de ter uma gestão pior do que uma proposta de valor. E aí, como que você tocou essa parte de processo lá? Esse é um bom ponto. Normalmente, o que a gente acaba encontrando, e essa foi a experiência que eu passei nas empresas que eu acabei passando antes, muito da expertise está em algumas pessoas e não nos processos. E aí vai criando amuletos pela companhia. Pô, cara, é que ele que sabe o Esse negócio. cara é fogo, é muito Esse bom. é o cara que sabe não sei o quê. Então você tem alguns caminhos. E eu aprendi que muitas vezes o melhor caminho é ir você rachando aos poucos. Você fala, não, eu não vou mandar embora essa pessoa, mas tira ele dessa função e coloca nessa função aqui. A gente vai se virar para escrever esse processo e o cara está aqui me resguardando. Tira a bengala. Tira a bengala. Então a gente, acho que em primeiro lugar, ir tirando as bengalas, não procrastinar esse tipo de decisão, esse foi o meu principal erro na primeira experiência. Cara, senão você não consegue, é uma inércia. O negócio te puxa para baixo. E muitas vezes o dono também não quer que você faça. Não, pelo amor, não mexe ele no também tem fulano. medo, né? Tem medo. Então, para você criar processo, você tem que ir tirando as bengalas. Gosto desse termo. Você vai tirando as bengalas, vai tentando, e isso vai surgindo de processo. Hoje a Grano, ela está num nível em que todos nós podemos ser substituídos. Todos. Claro, sempre tem machuca dali, machuca daqui, mas a empresa não deveria parar e não para, com raras exceções. Você sempre vai ter aquele, e agora, meu Deus? Mas as pessoas elas nem sabem que elas já estão fortalecidas porque os processos estão lá. É mais uma parte emocional do que de verdade um risco operacional, né? Exatamente. Então, assim, onde as pessoas devem estar? Na criatividade, na decisão, na delegação, no apagar incêndio, né, resolver conflitos. É isso que a gente tem que estar. Os processos têm que andar naturalmente. Muito bom. A gente vê isso, né? Extrair da cabeça das pessoas o que elas têm de melhor, não para mandá-las embora, né? Mas a gente tem um processo que independa das pessoas, que a gente possa fazer o negócio crescer. E também quando ele vira um processo, todo mundo acaba forçosamente aprendendo, saindo da zona de conforto, como você fez essa parte de rodiziar e tal. Eu vou dar um exemplo até, me desculpa eu cortar, vou dar um exemplo. Teve alguns casos que acabamos tendo que desligar as pessoas, mas a gente tem um gerente que ele era da logística, grande abraço para o Ricardinho, o cara era da logística, passamos ele para agrícola. E hoje ele é gerente da indústria. Você vê, ele era a muleta da logística. Tudo era o Ricardinho. E ele sabia disso e ele queria resolver também, ele não sabia como resolver. E a gente fala, tira, tá aqui, para orientar. Ele não foi embora, tá aqui conosco. Aí tivemos uma confusão tremenda aqui, dor. É aquele famoso gráfico que eu gosto muito de mudança cultural, né? Você joga a bomba, vai lá para o Vale do Desespero, aí as pessoas começam a acreditar, espalham o seu plano e você ganha novamente tração. Então a gente foi lá para o Vale do Desespero, mas ele estava aqui. E aí hoje ele é o gerente da indústria, a logística já está sob o comando de uma nova pessoa, que é o Fabrício, e está tudo certo. Passamos pelas dores, mas teve que tirar esse amuleto. Pô, muito bom. E na parte de meritocracia aí, vocês têm alguma coisa lá relacionada a PLRs, stock option, incentivos? Como é que são essas questões Perfeito. ligadas aí à performance, avaliação, promoção?
Muito bem. Escola anterior foi muito marcada pelo modelo de meritocracia, né? Até trabalhando aí com o Fernando Prado, ex-garantia, Ambev e tudo mais. E chegando na Grano, a gente tinha um modelo muito voltado aos principais executivos, 3, 4 pessoas, e a gente abriu esse modelo para um grupo de quase 40 pessoas, que a gente chama de grupo da liderança. Então, existe um modelo de metas, e eu costumo dizer que muito é ruim, né? Então menos é mais, que é basicamente gatilho caixa, bateu o gatilho caixa, gatilho EBITDA, bateu o gatilho EBITDA, vai para 2, 3 metas individuais de cada um. Perfeito. Ok? Aí eu tô falando de chefia para cima. De supervisores para cima. Supervisores para cima. É. Então, de 300 caras, eu tenho... 10, 15% eu tenho esse modelo. E o resto fica num PLR geral? Não, aí nós não adotamos o modelo. Até por uma questão de amadurecimento da operação, a gente acabou não adotando esse modelo. Ou ainda não adotou? Ainda não adotou, mas é um caminho, né? Acho que é um caminho geral. Em contrapartida, a gente tem um rol de benefícios assim incríveis que a gente coloca para o nosso time. Nossa pesquisa de engajamento, feita por um instituto externo inicialmente, a gente depois replicou esse modelo, a última deu mais de 90% de engajamento. Né? Então, assim, uma grande satisfação dos nossos colaboradores ainda. Nosso turnover nesse grupo de 40 pessoas de liderança é praticamente inexistente. O turnover operacional ele é altíssimo porque a demanda na região por emprego, por contratações é gigantesca. Então, eu sorteio motocicleta, eu faço de tudo para manter a pessoa 6 meses na companhia. Entendi. O assédio Mas é enorme. É a turma do nível, digamos, operador assistente mais simples, de máquina. aí tem todas as outras safras e culturas que concorrem. E, por exemplo, eu tenho fábrica da BRF lá em Serafina, tem fábrica de cadernos. Eu sou um dos que mais remunera, mas eu estou numa serra a 2 quilômetros de distância do centro. Quando o cara pode ir com a bicicleta, trabalhar na fábrica ali da cidade, volta para casa, Sim. come. O meu, ele tem que entrar no ônibus, ele tem horário para ir, horário para voltar no ônibus. Então, até isso às vezes dificulta. Né? São questões, desculpa, são questões que acabam inibindo um pouco. Né? Mas aí a gente tem o programa de desenvolvimento individual de cada um, fazemos lá a matriz Ninebox e tentamos ali mapear os nossos talentos, como que a gente adota programas de retenção para algumas pessoas. E nessa trajetória de 18 para cá, eu só consegui fazer muito através de programas de retenção, de reconhecimento, para que a pessoa não conhecia a Grano. Como é que eu consigo? Hoje eu já consigo ter uma flexibilidade nessas ferramentas que as pessoas se interessam também pela Grano. Que não tinham essa visibilidade. Não tinha essa visibilidade. Uma empresa de food service, como é uma empresa de branding, não está no varejo, ela não é conhecida. Né? Então, através de participação de feiras, muita divulgação, já conhece o mercado que trabalha com food, conhece Grano. Né? Pô, Grano, sei quem é. Né? Quem já está no setor. O cara que trabalha no automobilístico não vai conhecer. Não sabe. Né? Mas hoje já conhece. Do setor já conhece. Legal, muito bom. Agora, indo aqui para as fases finais, excelente conversa, voando. A gente já está aqui quase com 1 hora de conversa, muito boa. Falando aqui em termos de experiências pessoais aí, né? Puxando o gancho que a sua menina de rei tinha comentado, né? O que você achou que foi um grande erro da sua vida e como você faria de novo? Ou se ele foi um elemento importante para tornar você quem virou? Com essas perguntas clássicas aí, das pegadinhas clássicas. Então, acho que eu tive alguns erros. Na minha primeira passagem para um modelo de empresa familiar, que foi quando eu fui trabalhar no Oeste Baiano, na operação agrícola, eu não entendia muito a figura de um modelo em que você tem várias interferências de membros da família. E que é natural, é um negócio deles. E ali, um primeiro entendimento é que eu não deveria gerar trabalho para essas pessoas e que eu tinha que responder por tudo. Quando eu descobri que eu precisava dar trabalho para elas se ocuparem e se sentirem parte daquilo que é deles. Então, o que eu nunca mais vou fazer é não deixar com que essas pessoas entrem na operação, porque faz parte, isso é muito mito, né? Poxa, tem que deixar os executivos tocarem a operação. Mas se você tem um modelo de um
uma empresa familiar que os familiares, os sócios gostam de ajudar, é só você criar as funções para que eles possam executar. Se não, pipoca para todos os lados e fica o negócio descoordenado. Então, pô, me ajuda com isso daqui. Você consegue me ajudar com essa função? Isso. Maravilha. A partir do momento que eu consegui fazer isso, eu vi que era muito mais fácil ter começado. Então, acho que o meu grande erro é não entender. Assim, Que passei você por... mudou a cultura também, né? Você também não poderia adivinhar, não tinha experiência. Exato. Não foi bem um erro. Talvez eu possa reclassificar isso como um estágio de aprendizado da empresa familiar, porque você não sabe o que não Exatamente. sabe, né? Então, Exatamente. Eu tinha vindo de Philip Morris, Mondelez, Alpargatas corporação. e aí eu entendi essa dinâmica, né? Esse acho que seria outro grande aprendizado é não procrastinar certas decisões. Eu procrastinei, poxa, a família gosta muito daquele sujeito, eu vou segurar e tentava. Pior coisa. Eu tenho uma piadinha sobre isso. Manda. Todo ano aqui a gente adora trabalhar com empresa familiar, a gente adora trabalhar com agricultor, assim, moram no nosso coração, são guerreiros, Sim. românticos, otimistas, são os caras que me ensinam demais. E todo ano tem um cara de confiança que faz, ele ou ela, enfim, uma grande besteira. Então, quando a turma me liga às 7 da manhã, eu falo, ou alguém do conselho morreu, ou alguém te sacaneou. E normalmente é o cara de confiança. Então, o que a gente tem discutido sempre com as famílias, né, nesse processo de governança, e governança não é só ter um acordo de sócio, governança é planejamento, é mérito, é rotina, são diretrizes claras, papéis e responsabilidades claros, razão pela qual você está aqui, eu estou aqui, nós temos que ter papéis claros, não papéis cinzentos. E isso junto com os ritos e processos fazem a coisa andar. E a gente depender menos obviamente que caráter é fantástico, mas depender menos de confiança, não é? E depender mais de capacidades e ritos, né? Então, isso que a gente tem procurado fazer bastante. E uma outra coisa que a gente sempre procurou trabalhar de forma muito honesta é, como você bem comentou, entender dos sócios quem está a fim de meter a mão na graxa. E, de novo, não tem nenhum problema não querer meter a mão na graxa. Vamos só combinar quem faz e quem não faz, ou também, por exemplo, está metendo a mão na graxa hoje, mas eu quero num plano de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não quero estar mais, a gente consegue fazer esse processo, seja trazendo alguém da família mais jovem, capacitando, ou alguém de mercado fazendo uma atividade híbrida. Então, acho que são dois temas que a gente gosta de colocar, né? Que ficar menos pautado no de confiança e mais pautado na competência em ritos, e com relação à família, entender qual é a ambição das pessoas naquelas esferas de gestão, propriedade e família, para ver quem que está afim de ficar nos três círculos ou quem está afim de ficar só na esfera da família ou só na esfera da sociedade, né? Para não ter a confusão, né, de entender de fato o que eu posso esperar de cada um desses elementos, né? Então é assim que a gente tem procurado conviver, mas é um bicho diferente. A corporação, eu acho muito mais divertido a tocada familiar, né? A gente acaba ficando muitas vezes muito próximo das famílias, né? Uma questão de relacionamento e confiança, mas é importante entender o que cada um está afim de fazer naquela jornada para a gente poder ver onde eu posso contar e em que dose com cada um daqueles familiares, né? Então, Exato. é um E isso é processo. importante, porque até justamente nesse movimento com a Clean Capital é um family office. Que então, também é um... E eu tenho explicado para a equipe, gente, não tem segredo, abram as portas, abram os contatos, não há problema. A gente só vai combinando o que cada um pode fazer, como que a gente se ajuda, né? É um processo temeroso no começo, mas eu adoro também esse modelo. Ambos têm que estar aptos a aprender, né? Obviamente, quando uma parte se fecha demais, fica mais difícil. Mas é um caminho, eu acho só que a gente tem que confiar naquilo que nos trouxe até aqui e não abrir mão. Então, governança, andar no verde, não é para começar a descambar, sempre. E quem compra também quer esse desejo. A participação dos membros, vamos entender as funções, as habilidades, estruturar para que isso não vire uma coisa, hora aqui, hora lá, né? E todo mundo ganha com isso.
né? Então, eu acho que esse daí foi um dos pontos também. Eu procrastinei demais algumas mudanças, temendo, e na hora que a gente promoveu as mudanças, o negócio deslanchou, né? Se soubesse, teria feito antes. Né? Teria feito antes. E na Grano, eu realmente não esperei muito tempo. Então, na Grano, em 3 meses, já era um time completamente novo, e não quer dizer que todos foram mandados embora, não é isso? Transferido para outras funções, e alguns foram entendendo que não era o momento deles e foram deixando, e outros a gente teve que pedir para ir, né? E a gente já teve umas 2 ou 3 fases dessa. Teve momentos em que aí a companhia passei a ser mais co-packer. O mundo mudou depois da pandemia. O consumo mudou. Então você tem hoje a questão das canetas emagrecedoras, você tem as bets consumindo o bolso de todo mundo. A dinâmica junto ao comercial mudou. O nosso comercial tem 2 anos. Do head para os gerentes tem 2 anos de companhia. Não tem ninguém que estava 5 anos atrás conosco. Porque vender para food services era uma coisa. Hoje eu não consigo vender mais para o food service como eu vendia antes. Caiu o mercado de food service, o consumo mudou, as pessoas levam o quê? Como que as pessoas comem? Levam marmita de casa. Uhum. Ninguém mais quase sai para comer. O nosso consumidor passou a comprar comidas de marmiteiros e não necessariamente ir a restaurantes. Mudou. Então você tem que mudar a dinâmica de quem trabalhava contigo. Eu fui jantar com a minha família, até fiz esse mesmo comentário no outro programa. Um lugar bom e tal, enfim. E, pô, não era barato e veio menos comida. Mas não veio menos preço. Menos... Aí a gente chegou, fizemos uma pergunta intelectualmente honesta pro garçom. Falei, pô, cara... Tá. Ele, pô, tava sobrando muita coisa, a turma tá usando canetinha, você vê que tá indo nesse nível, né? As porções de restaurante estão ficando menores, né? Mas eu acho que também é um elemento, é um vetor de crescimento para o teu consumo, né? Que é o cara que vai consumir mais salada, coisas naturais. Ele, assim, como a gente iniciou falando, né? O brócolis ele é mais versátil hoje e adapta-se a qualquer prato, só mudou o canal. Então, o canal que mais vende deixou de ser aquele canal food service para ser o canal atacarejo, por exemplo. Uhum. Por quê? A pessoa que está montando marmita e vendendo está comprando Comprou de você. nas grandes bandeiras do atacarejo para montar as marmitas e vender. Está montando lá. Né? Então, isso é uma nova dinâmica. Né? Muito bom. O mercado ele vai mudando. É muito bom. Cara, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Sensacional. Onde é que a gente acha a Grano? Nas redes sociais? Muito Quer bem. fazer um comentário? Comento sim. Tem a nossa página da Grano, né? grano.com.br. Também tem o @grano. Lá vocês vão ter vários vídeos, inclusive com o nosso embaixador Felipe Caputo, que é um grande chefe, demonstrando lá várias opções de prato. Busquem opções Grano, com a marca Grano, nos principais canais atacarejo que nós temos no Brasil. E lá vocês vão encontrar de tudo: brócolis, couve, vai ter alguma coisa de ajuda culinária, alho, muitas vezes uma cebola, ora sim, ora não, dependendo da época. Então, uma variedade de produtos. Mas consumam, de alguma forma, vegetais congelados. Se não for Grano, eu espero que seja, né? Compre da sua marca preferida, mas teste. Eu tenho certeza que quem testar não voltará mais. Muito bom. Agradecemos sugestões, agradecemos toda e qualquer recomendação. Em breve, de forma mais presente, no varejo tradicional, no varejo autosserviço, através de uma marca como o Bom do L. É um próximo plano aí que a gente também está adotando. Excelente. E quebrar o preconceito, né? Quebra o preconceito, um produto que não tem conservante, não tem nada, absolutamente nada. Nada. É um produto saudável. Pergunte ao seu nutrólogo, nutricionista, e ele vai lhe comentar sobre. Excelente. Bom, obrigado aí ao seu super tempo sensacional. Aqui a gente, Aldas, agradecer mais uma vez. Para quem nos segue aí no Instagram, @Aldas_, @dono_para_dono, @marco.franca. E seguir a gente no Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. A honra foi nossa. Obrigado. Prazer. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.